Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos compreender alguma coisa de Allan Kardec sobre esse curso de férias. Estaremos falando do codificador da doutrina espírita. E a resposta pessoal de como compreender o corpo fluídico eu estou guardando para a próxima, né? Estou guardando para a próxima. Vamos recordar um pouquinho da reunião anterior. O corpo que Jesus revestiu na Terra não foi fruto da concepção humana. Formou-se sem o concurso dos dois sexos. Compreender de acordo com as leis da natureza que regem os mundos superiores. Então, como nós não sabemos nada dos mundos superiores ou temos alguma informação muito pequena, muito apagada ainda, nós não podemos imaginar direito, mas recordemos que no caso de Jesus ficou claro, e parece que no caso dos mundos superiores foi informado por Rustem, a vontade é que faz as coisas. Nós até conversamos que ficava muito sem graça esse negócio da vontade de formar os corpos no mundo superior, mas, na verdade, nós não fazemos ideia das belezas, das realizações do espírito no mundo superior. A gente só pode fazer comparação com aquilo que a gente conhece, não é? E houve um casamento perfeito entre Jesus e Maria, vibratoriamente falando, na questão fluídica. E ele mesmo constituiu o seu próprio corpo espiritual. Muito bem, Universo e Vida aborda essa questão. E Rustem confirmando. O corpo fluídico de Jesus não era suscetível de experimentar a dor material, mas de receber impressões exteriores que repercutiam com violência, uma dor moral, como nunca houve na Terra. Então, veja bem, ele ao mesmo tempo aí, nesta afirmativa, atendeu a doutrina espírita, porque corpo fluídico não pode realmente sentir dor, segundo a pesquisa de Kardec, mas, ao mesmo tempo, provocou o mestre Allan Kardec. Sem dor? Isso o mestre fez questão de falar. Então nós vamos ver hoje. E lembremos também a ponderação de Emmanuel sobre a dor. Leia, por gentileza, Sônia. A dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada? A dor espiritual não constitui o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? E ele ainda lembrou, né, que tinha homens comuns que morriam sem dor, na fogueira, etc., mostrando que quando por um ideal se entregava a uma causa, a dor não era uma questão fundamental. Mas, agora eu faço uma pergunta. Mas ele, Jesus, não sofreu materialmente? Emmanuel afirmou isso? Ele estava respondendo uma questão moral sobre a dor. Ele não afirmou que Jesus não sofreu materialmente. Ele estava
fazendo uma ponderação sobre a questão que lhe foi apresentada, a 287 do Consolador. Então vamos entrar no nosso assunto de hoje. Como Kardec procurava identificar a verdade? Se nós não tivermos uma visualização, mesmo sumária, disso, nós não vamos compreender a posição de Kardec ao analisar a questão do corpo fluídico. Nós precisamos ter uma noção firme, pelo menos, sem grande profundidade, mas firme, a respeito de como ele procurava identificar a verdade. Bom, vamos começar. Ele procurava pela evidência. A evidência é uma espécie de luz sobre os produtos da mente. Assim como nós precisamos de luz, essa luz aí, para enxergar as coisas do mundo. Quando a gente está no escuro, a gente não enxerga nada. A evidência é uma espécie de luz que ilumina as coisas que a mente cria, as ideias, etc. E ela resulta da pesquisa dos fatos, ou da análise dos conteúdos, das instruções dos espíritos, no caso da pesquisa de Kardec. Então, pesquisa dos fatos e análise dos conteúdos. Olha, nós já apresentamos na reunião passada a sequência que esse Descartes estabeleceu no seu método para submeter todas as coisas ao conhecimento dos homens. E ele influenciou a ciência, renovando os métodos de pesquisa. E a filosofia, considerado o pai da filosofia moderna. E ele sonhou até com o espírito de verdade, ou da verdade, por 3 noites seguidas. Ele era jovem, menos de 20 anos de idade. Não, tinha um pouco mais, aliás. Foi em 1619. Ele nasceu em 1596. Então ele tinha um pouquinho mais. E ele recebeu, vamos dizer, nesse contato espiritual, muito estímulo para produzir este conhecimento de uma ciência admirável, que alguns dizem ser o Espiritismo, porque o Espiritismo reflete esse método de pesquisa dele. Então vamos lá. Isso aí é uma síntese, está no nosso site, essa elaboração do método cartesiano. Filtrar evidências, dividir a análise, ordenar a síntese e enumerar e revisar. É a completeza. Nós vamos rever, porque nós vimos isso na apresentação do curso com Kardec. Como é que Kardec filtrava as evidências? Coletando dados, debatendo as ideias e procurando encontrar a opinião universal ou não. Fazia análise, a síntese filosófica e trabalhava na ideia da completeza, da elaboração da sua obra para a divulgação. Vamos ver um pouquinho de cada item desse. Nós precisamos disso para melhor nos colocarmos diante das palavras de Kardec na análise que fez da questão do corpo fluídico. Vocês se lembram? A coleta de dados. Pegava os temas, observava o que acontecia no mundo. Diferentes grupos, médiuns que não se conheciam, diferentes espíritos. Debatia as ideias. Ele procurava os espíritos, convocava, debatia. Mas ele considerava os espíritos meros informantes, sem exceção.
não submetia a argumento de autoridade. Ah, é São Pedro que está falando. Tudo bem que seja São Pedro, mas eu estou querendo entender o que esse espírito está dizendo. É assim que age a ciência. Ela pesquisa independente de autoridades falando. A pesquisa tem que ter esse sentido. Controle universal. Única garantia séria do ensino dos espíritos. Verificar se todas as opiniões individuais dos espíritos formam uma opinião universal, direcionada aos princípios da doutrina espírita. Eu até formulei uma questão no nosso IED, que é a seguinte: quem é juiz supremo em princípios da doutrina espírita? A ciência, Kardec ou a FEB? Principalmente quando há divergência sobre qualquer assunto. Então, a questão é essa: é a ciência? É Kardec? Ou é a Federação Espírita Brasileira? A ciência? Mas a resposta está aí, viu? Quem acha que é a ciência, levanta a mão para apoiar aí. Olha, alguns aí, muito bem. Quem acha que é Kardec? Afinal, Kardec, codificador. Quem acha que é a Federação Espírita Brasileira? Ninguém? Puxa vida. Não, tem um ali que levantou e tal. Vamos ver a resposta. Nenhum deles. É a opinião universal, afirmou Kardec. É a opinião universal. Então, isso aí é muito importante para a gente entender como Kardec buscou compreender, entender e alcançar, vamos dizer, a verdade. Análise, nós vimos isso na apresentação do curso, reunindo as instruções e grupando fatos, comparando, analisando, estudando analogias, diferenças, aplicações, quer dizer, pegava as coisas e mergulhava profundamente, separando e querendo entender por pedaços. Depois, aceitava a verdade quando aquela luz sobre as coisas da mente, que é a evidência, ficava clara sobre uma questão. Aí fazia a síntese. Depois de dividir tudo, detalhar, estudar os pedacinhos, ele fazia a síntese filosófica, fundindo todas as respostas, coordenadas, classificadas, retocadas, ele retocava no silêncio da meditação. É aí que ele elaborou o Livro dos Espíritos. Mas ele fez isso nas obras posteriores também. Aí nós temos o aspecto da elaboração humana, participação humana do Espiritismo. Muito bem. E depois que chegava às leis, deduzia consequências e botava as aplicações. A Revista Espírita muito auxiliou nessa troca com o público em geral, dos diferentes países, diferentes locais, diferentes cabeças, diferentes grupos, etc. E ele fazia muitos testes de maturidade para a recepção de certos argumentos através dessa revista espírita. E produziu aquelas obras que nós conhecemos, que são as obras básicas através desse mecanismo. Muito bem. Vamos ver como agora Kardec lidava com o conceito de teorias. O que caracteriza uma teoria verdadeira? É explicar tudo. Se um só fato vem contradizê-la, é porque ela é falsa, incompleta ou
absoluta. Então ele ainda deu 3 saídas no caso de apenas um fato contradizer uma teoria. Então nós estamos diante também da questão do corpo fluídico e podemos olhar com estes olhos a questão de como Kardec procuraria enxergar uma teoria. Hipóteses. Quando ele lançou a Gênese, ele colocou na introdução o seguinte: esta obra é conforme o ensino geral dos Espíritos. Quer dizer, aquela pesquisa toda, procurando as diversas fontes, conversando com os Espíritos, debatendo para tirar os assuntos, fazendo a análise, a síntese e completando o estudo, ordenando, etc. Ele fez também na Gênese. Tanto é que ele disse isso que está escrito aí. Complementa as outras obras. Olha a importância da Gênese para Allan Kardec. Exceção: algumas teorias hipotéticas. Considerá-las opiniões pessoais. Opinião pessoal de quem? De quem? Muito bem, de Allan Kardec. Não era de outro, não. Até confirmação ou contradição. Só para vocês terem uma ideia, a palavra hipótese aparece 8 vezes no Livro dos Espíritos, 9 no Livro dos Médiuns e 36 vezes na Gênese. Para estabelecer as regras do método, Descartes fez uma demolição da casa das opiniões. Vamos ver como é que ele fez essa demolição. Em 3 etapas. Correr o mundo, observar as coisas no mundo inteiro, não como ator, mas como observador. Simplesmente observar. Essa figura é até do livro dele. E duvidar e refletir, mas duvidar de tudo, de todas as coisas, que vinham dos mais sábios, dos mais importantes, de tudo que vinha da ciência, etc. Duvidar. Mas não é duvidar porque, é por método. Dúvida por método. Interessante que Kardec também duvidava das coisas, será? Vamos ver. Kardec e as opiniões. Como Kardec procurava identificar a verdade. Vocês lembram? É o que nós estamos repassando. Para poder entrar no nosso assunto da análise que Kardec fez do corpo fluídico. Por exemplo, no estudo da natureza do Cristo em obras póstumas, ele abordou a questão da divindade de Jesus. Jesus é o próprio Deus, é um dogma da igreja, tal. Jesus é o próprio Deus. A chave para solucionar isso, ele disse o seguinte: somente os fatos dos evangelhos, preponderando as palavras do Cristo. E fez um estudo maravilhoso, gente. Vocês precisam ver. Quem não se interessou por isso ainda, vai lá. É realmente cheio de conteúdos. É uma pesquisa maravilhosa de Kardec. Todos os escritos posteriores são comentários, apreciações e opiniões pessoais. Só os evangelhos. Principalmente as palavras do Cristo, dentro dos evangelhos. Sem disso, excetuar os de São Paulo. Olha só.
São Paulo fez uma opção de cartas, Pedro fez cartas, Tiago fez cartas, todos fizeram cartas. São comentários, apreciações e opiniões pessoais, na visão de Allan Kardec. Como ele se relacionava com a questão da opinião, procurando a certeza. Vamos ver uma questão mais direta. Opinião de evangelista. Continuando aquele estudo da natureza do Cristo em obras póstumas. O Verbo se fez carne, aquela questão da divindade de Jesus. Jesus é Deus. São palavras de João e não de Jesus. Olha como é que Kardec coloca. E o Verbo era Deus. Era a expressão mais forte de que Jesus seria Deus. E ele então exprime uma opinião pessoal. Opinião de quem? Hein? De João. Agora, ele trata com muito respeito essa opinião de João e depois ele demonstra na sequência que o próprio Evangelho de João é o que mais forte demonstra nas outras passagens que Jesus não é Deus. E também nesta questão aí ele explica a questão das palavras que eram mal entendidas, a questão do verbo, né? Especialmente a compreensão dessa palavra verbo. Vejam lá, em obras póstumas, com o título Estudo da Natureza do Cristo. Bom, vamos ver uma coisa mais moderna dentro desse contexto. Kardec não viu isso, mas nós estamos vendo. Nós temos certas facilidades para compreender os problemas que Allan Kardec viveu e definir certas coisas, porque nós tivemos a continuidade da doutrina espírita. Efeitos físicos. Está lá, capítulo 26, Mecanismo da Mediunidade. Transforma a água em vinho, multiplica pães e peixes e tranquiliza a natureza. Como é que Kardec aborda essas questões em A Gênese? Ele achou que a questão da água e vinho era possível transformar a água em vinho, mas seria um vinho branco, sem cor nenhuma, parecendo água. Está escrito lá na Gênese. Ele prefere a solução de que aquilo era uma parábola. Mas André Luiz demonstra, nas suas expressões, que ele transformou realmente a água em vinho. Multiplica pães e peixes. Kardec prefere a solução de uma alegoria. Mas André Luiz escreve com clareza, multiplica pães e peixes para matar a fome do pessoal que estava lá, daquela multidão. Tranquiliza a natureza. Kardec escreve que uma das hipóteses, o seu espírito estava vendo que aquele tumulto da natureza ia passar. Mas André Luiz diz o seguinte, ele tranquiliza as forças da natureza que obedeciam à sua vontade. Então, como Kardec enxergaria isso hoje? Se isso fosse no tempo dele, uma opinião de André Luiz, uma simples opinião. Para nós, que estamos vivenciando o espiritismo pós-Kardec, tem um significado. Para ele seria uma opinião a mais. Para ele verificar com outras opiniões, fazendo uma pesquisa, etc. Bom, nós já percebemos que Kardec tratava seriamente das questões relativas
a questão da opinião. Então agora vamos passar para o primeiro comentário de Allan Kardec da obra de Rustem. É na Revista Espírita. Considerações sobre Rustem. Seu mérito. Lê aí, Américo. Não contradizer em ponto algum o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos temas com sentido análogo. Olha, meus irmãos, 3.820 versículos, quase 2.000 páginas no original francês. Olha, a gente para fazer uma palestra, uma coisinha de nada, queima a pestana para não fugir, não contradizer as coisas doutrinárias, e às vezes erramos. Pois nessa obra de Rustem, com tantos argumentos, passando por todos os evangelhos, falando de todas as coisas, da criação do espírito, da evolução do espírito, etc, etc, etc. Não contradizer em ponto algum. Considerações sobre o Rustem. Pode ler. A obra de Rustem será consultada com frutos pelos espíritas sérios, mas se tivesse sido reduzida a um volume, teria ganho em popularidade. Allan Kardec. Sugestão atendida por esse aí, ó. Esse livro faz isso. E Bezerra de Menezes escreveu na Gazeta de Notícias o seguinte: o livro de Saião é um resumo do de Rustem, com as vantagens de Allan Kardec. As vantagens de Allan Kardec é a simplicidade, a forma de expor, a clareza, é aquelas coisas todas que às vezes nós não encontramos em outras obras. Nos evangelhos de Rustem, a abordagem de certas questões é inoportuna, não passam de uma hipótese. Kardec não é nem pró nem contra a hipótese e transfere a Rustem e aos espíritos a responsabilidade da revelação. Então está lá na Revista Espírita, de 1866. A abordagem de certas questões é inoportuna. Não passam de uma hipótese. Para quem não se preocupou em verificar como é que Kardec trabalhava, quando chega nesse ponto ele diz, então vamos acabar, esse livro não presta. É ou não é? Esse livro não tem expressão nenhuma. Mas ele fez isso com os apóstolos, ele considerava todos os argumentos, opiniões, etc, etc. Vamos agora ver por que inoportuno. Ele mesmo explica na Revista Espírita. Pode ler. Considerações sobre o inoportuno. Nosso princípio: regular a marcha pelo desenvolvimento da opinião. Nosso critério: a concordância universal. Repetimos 100 vezes: a opinião de um espírito é individual, com qualquer nome. Rustem quis atingir o fim de um salto. Suas explicações são opiniões. Futura sanção, o controle universal. Tem alguma coisa errada aí? Tem. Está tudo certinho. Ele era responsável pela materialização na Terra de uma nova ciência, com critérios que seguiam um método rigoroso de pesquisa. Aí aparece um camarada com uma obra daquela falando de coisas fundamentais sobre Jesus e coloca, na circulação. Ele só podia dizer isso aí mesmo. Não tem outra coisa para dizer.
ele fez uma espécie de resumo daquela primeira parte da nossa explicação de hoje, recordando como é que é o trabalho. E ainda fez uma observação aqui embaixo. Dê aí, Américo. É preciso rigorosa lógica para as coisas que não podemos controlar com os próprios olhos. A ciência que ele observava era uma ciência que não era observável com instrumentos materiais. Era com a evidência, a luz sobre as coisas da mente. Então vamos andar mais. Finalizando Rustem. Certas questões. Como o corpo fluídico do Cristo, o Cristo, a gênere, a aparência da gravidez de Maria. Nada há de materialmente impossível. Observe, nada. Ele escreveu lá na Revista Espírita, quando apresentou essa obra para o público, a pedido de Rustem, nada há de materialmente impossível. Agora vamos entrar no segundo comentário sobre essa questão, que ele fez na Gênese. Nós vimos a Revista Espírita, logo após o lançamento. Agora nós vamos ver na obra A Gênese, o que está escrito sobre isso. Considerações sobre a natureza do Cristo. O desaparecimento do corpo de Jesus. Opinião de alguns. Era um corpo fluídico, era uma aparição tangível, era de um agênere. Isso não é radicalmente impossível. Significa radicalmente impossível. Significa mais ou menos o seguinte: eu não posso dizer que é impossível. Talvez ele gostaria de dizer, mas ele estava dizendo: eu não posso dizer que é impossível. Se não é impossível, pode ser possível. Mas vamos continuar. Considerações fisiológicas. Um instrumento cortante. No corpo carnal, divide seus tecidos até a morte. No corpo fluídico, penetra como vapor. Não pode ser morto. Isso aí é tranquilo. Nós não conhecemos nenhum caso de um corpo fluídico que tenha sido matado dessa forma, né? Por um instrumento penetrante. A diferença entre os dois. E ele sabia disso. Agora, corpo fluídico morre? Vamos voltar. Não pode ser morto, mas corpo fluídico morre? Pergunto para vocês. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, fica sentado. É, porque a maioria não quis dizer nada, só o corajoso ali do doutor e mais um outro lá atrás. Então, pois é. Vocês vejam como a gente não presta atenção, porque nós já cansamos de ler isso. No Evangelho, capítulo 3. E também em Obras Póstumas, a morte espiritual. Olha o que Kardec escreve, leia aí, por favor. A morte espiritual. No sentido de desorganização, de desagregação das partes, de dispersão dos elementos. A morte para o envoltório material e o fluídico, mas não pode ser morto. Como conciliar essa questão, né? Que só acontece essa questão da morte do corpo fluídico em termos
de uma vivência regular no mundo superior. E nós estamos conscientizados que lá existe nascimento, vida e morte em corpos fluídicos. Só que não é morte matada. É morte decidida pela vontade. Chegou a hora, bom, eu vou embora. É uma das vantagens de morar num mundo superior. É ou não é? Só para lembrar, no Evangelho capítulo 3, está escrito aí, ó. Nos mundos superiores, a morte não tem nenhum dos horrores da decomposição. Há desagregação, mas não há decomposição. Vocês vejam como é que a gente não sabe nada? De coisas elementares. Continuemos com as considerações fisiológicas. Após o suplício, o corpo de Jesus ficou inerte e sem vida e foi sepultado. Ele morre. Ele morre. Então ele morreu, afirma Kardec. Após a ressurreição, o corpo de Jesus se eleva, se desvanece e desaparece. Ele não morre. Prova que não era o corpo que pereceu na cruz. Então, Kardec sabia muito bem do que ele estava falando. Ele já tinha escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, ele sabia da questão da desagregação do corpo fluídico, que havia a morte do corpo fluídico, etc. Ele estava analisando uma situação que ele dominava completamente. Mas ele faz estas afirmativas para diferenciar o que aconteceu com Jesus antes da cruz e depois da cruz. Considerações fisiológicas ainda. Parágrafo 65. Períodos. 1. Da concepção até a sua morte. Observa-se o caráter da sua corporeidade. 2. Após a sua morte, tudo revela nele o ser fluídico. Então, para Kardec, observando o que estava escrito nos evangelhos, principalmente o que Jesus falou durante a vida e falou depois da morte, etc., que foi escrito, porque é aí que ele encontrava a fonte de suas reflexões e análises, fundamentalmente, ele chegou a essas conclusões aí. Nós podemos dizer alguma coisa para Kardec sobre isso? Nada. Correto. Apreciação do mestre. E ele prometeu falar sobre a questão do mistério da encarnação. Enfim, a questão de Maria. Mas ele morreu logo uns meses depois. Não conseguiu. E nós ficamos sem, infelizmente, sem esse esclarecimento com Allan Kardec. Continuando as considerações fisiológicas. Agêneres. Características. Permanecem por pouco tempo. Não se tornam comensais, nem membros de uma família. Possuem as aparências da matéria, mas não as suas qualidades. Muito bem. Está tudo certinho. Realmente, espíritos que se materializam e permanecem pouco tempo materializados, etc., etc., e não viram membros de uma família, como Jesus virou, e não comem nem nada. Acontece que
Tem uma exceção. Nesse livro de Tobias, o espírito Gabriel se materializa por meses, vários meses, e Kardec cita essa obra lá no Evangelho segundo o Espiritismo por 2 vezes. Então, Kardec conhecia essa obra. Mas mesmo esse espírito que se materializou e acompanhou um jovem lá, uma história muito bonita, ele ficou pouco tempo comparado com Jesus, porque 3 meses não são 3 anos. Mas ele comia, e o livro encerra exatamente dizendo algumas palavras desse espírito, informando, olha, era uma aparência. Eu comia com vocês, mas era uma aparência, está escrito lá na obra. Então, Kardec tem toda a razão de fazer essas relações, porque realmente o caso de Jesus é muito mais longo, prolongado e excepcional. Eu estou mostrando essas coisas porque o movimento espírita traz isso, às vezes, de uma forma assim, insistente, uns para provar, outros para desmontar os argumentos. Eu estou mostrando só para vocês repassarem. Pode ler. Complementos, né? Já Gênesis capítulo 15, aparições após sua morte. Ele apareceu a Madalena, em Emaús, a Pedro, aos 11 apóstolos, a Tomé, a pesca milagrosa. Olha, ele faz um comentário geral depois de fazer a apresentação e alguns comentários sobre essas aparições. Ele diz o seguinte, leia aí. Se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Mas eu achei admirável o seguinte, olha o que é que ele está afirmando que se explica pelas leis fluídicas e propriedades do perispírito. Quando ele aparece aos 11 apóstolos, Lucas descreve. Pode ler aí você. Lucas 24, 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. No 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois em um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha o conceito que ele fazia da materialização de um espírito. Até que ponto ele chegava nas suas observações. Continua. 41. E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Depois de morto. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Depois de morto. O que ele tomou e comeu diante deles. Olha, gente, explica pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Eu focalizei isso só para fazer a seguinte observação. Quando Kardec diz que era possível, ele não fazia para agradar as pessoas importantes da sociedade, que era o caso de Rustem e outros mais. Ele dizia que era possível realmente a questão do corpo fluídico e tudo aquilo que Rustem falou, porque ele acreditava nisso, nas leis fluídicas e nas propriedades do perispírito a esse ponto. Porque isso é um comentário que ele faz depois de escreverem a Gênese, item por itens, o capítulo 24 de Lucas. Então ele estava plenamente consciente
do que tinha acontecido. Tá certo? Eu achei muito interessante essa passagem. Ainda considerações fisiológicas. Agora é o seguinte, lembrando em a Gênesis, ele lembra lá do Livro dos Espíritos, a pesquisa que ele fez com centenas e milhares de espíritos a respeito da dor, do que os espíritos sentem depois da morte, etc. Sensações e dores físicas, a sede é o corpo carnal. E nós temos o corpo fluídico e o espírito. Então, o centro sensitivo é o espírito. É o espírito que sofre. Então, como funciona isso? O instrumento da dor é o corpo. Então, se bater, a gente sente a dor. A percepção da dor está no espírito. Isso ele explica lá na Gênesis. Tá? Eu fiz essas imagens assim, pobrezinhas, para facilitar a gente conversar. O agente da transmissão é o corpo fluídico. O perispírito é só agente da transmissão. Então, Kardec bate nessa tecla. Perispírito não sente dor. Corpo fluídico não sente dor. Vocês entenderam o motivo dessa explicação? Muito bem. Então vocês vejam como ele é pesquisador e fica em cima dos princípios. Agora, considerações morais. Durante a sua vida terrena, que Jesus sofreu não se pode duvidar. Portanto, ele tinha um corpo material. O espírito sem um corpo material não sofre. É a conclusão óbvia. Vocês vejam a insistência dele, como era importante o argumento dor para Kardec. Mas eu encontrei um dos assuntos que é muito debatido no movimento espírita, sobre essa questão da dor no perispírito. Está escrito lá em Nosso Lar, leia aí. No capítulo 6 de Nosso Lar, no leito hospitalar, André Luiz a Clarencio. Sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, sensações de angústia no coração. Então, dores na zona intestinal, sensações de angústia no coração. Então, sensação de angústia no coração não é problema. Mas dor na zona intestinal. Aí, o pessoal que quer provar que Kardec estava enganado, né, às vezes se exalta, citando esta passagem. Mas, sinceramente, meditando sobre os textos de Kardec, pessoalmente, eu entendo que Kardec está com toda a razão. E André Luiz sentia as dores, como Kardec explicou que os espíritos de suicidas ficam, às vezes, sentindo as coisas que passaram como uma espécie de repercussão, reflexo daquilo que ele sentia como vivo, porque ainda não havia se desligado das impressões que o haviam acompanhado pós-morte. Olha, a medicina espiritual, que a gente saiba, é bem diferenciada da nossa medicina material, física. Os objetivos são outros. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é um dos motivos de muita discussão. E eu entendo que Kardec está cheio de razões e que André Luiz não
desautorizou Allan Kardec de forma alguma com essas expressões. É falta de observação no meu modo de entender das pessoas que criticam esse ponto de Kardec. Entenderam? Ficou claro isso? É. Muito bom. Ainda considerações morais. Colocá-lo nas condições de um ser fluídico, sem dor e sem necessidades do corpo, e retirar-lhe o mérito das privações e sofrimentos. Nós, se fizermos aquelas considerações, aquelas ponderações de Emmanuel e tal, mas Kardec não tinha aquelas ponderações, e isso que ele está afirmando aí tem toda a lógica do mundo. Não é? Nós não podemos dizer, não, Kardec, nem Emmanuel disse que Jesus não sentiu dor. Apesar daquela ponderação sobre a questão da dor. É ou não é? Vocês estão me entendendo? Nosso processo hoje é buscar a compreensão de como Kardec alcançava a verdade. É ou não é? As privações e os sofrimentos no Jardim das Oliveiras, ao afastar o cálice, na paixão, na agonia, no último grito, teriam sido uma comédia. Essa passagem aí dá uma confusão no movimento espírita danada, né? Mas vocês vejam como era importante a questão da dor física para Allan Kardec. Ele bateu nessa tecla com todo o poder e a sua capacidade de fazer reflexões em torno dos princípios já estabelecidos e do senso comum também da criatura humana a respeito dos fatos, acontecimentos, etc. Bom, então, nós estamos diante de uma equação que Kardec deixou para o futuro. É possível o corpo fluídico do Cristo, o Cristo agênere, quer dizer, sem ter nascido como nós, a aparência da gravidez de Maria, nada há de materialmente impossível. Isso é a afirmativa de Allan Kardec. Olha a equação que Kardec jogou para nós no futuro, né? O desaparecimento do corpo de Jesus era um corpo fluídico, era uma aparição tangível, era de um agênere. Isso não é radicalmente impossível. Olha só. Não posso dizer que é impossível. Se eu não posso dizer que é impossível, talvez seja possível. É ou não é? Muito bem. Equação que Kardec jogou para o movimento espírita no futuro. Ele provavelmente queria resolver alguns fatores nesta equação. Quando ele prometeu que ia falar de Maria. Lembram-se? Mas 4 meses depois desencarnou. Mas ele sofreu. É possível sim, mas ele sofreu. Olha só. Ele sofreu. E se Jesus sofreu materialmente, o que é impossível de duvidar-se, afirmou o mestre, ele tinha um corpo material de natureza idêntica à de todos. É a conclusão dele. Eu, por curiosidade, fui no dicionário, peguei aí
as 3 interpretações de Ruá. Primeira, que nada difere de um, do outro ou de outros. Que nada difere de si próprio. Muito parecido, análogo, semelhante. Eu não sei como é em francês, isso aí é para os pesquisadores, porque Kardec escreveu em francês. Então, para Kardec, decididamente, Jesus tinha um corpo material, não era o corpo fluídico propriamente. De natureza idêntica, é interessante que ele não escreveu igual. Mas ele escreveu idêntico, o que não nos permite também dizer que ele não estava pensando que fosse igual. É ou não é? Não nos permite. Mas ele escreveu idêntico. Que tem a opção 3 aí, para nos fazer ainda refletir um pouco mais. Então, a equação que nós temos que resolver é essa. O corpo fluídico é possível, mas ele sofreu materialmente, segundo Kardec. Então ele tinha um corpo material, de natureza idêntica à de todos. Essa equação foi abordada por Áureo em Universo e Vida. E é o assunto da nossa próxima reunião, do nosso estudo. Tá certo? É lá que nós vamos, né, relaxar um pouco com essa finalização dramática, né, em que nós reconhecemos a grandeza de Allan Kardec. Foi com essa energia, essa agudez de pensamento, essa firmeza conceitual que nos permitiu a segurança que temos ao abordar a doutrina espírita com seus princípios, conscientes que somos, que estamos numa paisagem buscando a verdade, mudando comportamentos, alimentando ideais e colocando em nossos espíritos a segurança da fé. Sem Allan Kardec, nós não tínhamos nada disso. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.